Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Sou a professora Maristela Marchante, de Língua Portuguesa do 9º ano. Vamos ver a nossa aula? A aula é 98. Olha o título. Você quer argumentar? Objeto de conhecimento. Movimentos argumentativos e força dos argumentos. Os argumentos e os contra-argumentos. Vamos para a nossa aula? Texto argumentativo. Vamos estudar um pouco sobre tese, argumento e contra-argumento. Tese ou proposição é a ideia que defendemos, necessariamente polêmica, pois a argumentação implica divergência de opinião. Os argumentos são os porquês de um texto. Eles são facilmente localizados. Identificada a tese, faz-se a pergunta: por quê? Exemplo: o autor é contra a pena de morte. Isso é a tese. Aí vem a pergunta: por quê? E aí, as respostas a essa pergunta são os argumentos. Já as estratégias argumentativas são todos os recursos verbais e não verbais utilizados para envolver o leitor ouvinte, para impressioná-lo, para convencê-lo melhor, para persuadi-lo mais facilmente, para gerar credibilidade, etc. A contra-argumentação ou contra-argumento é uma parte fundamental na produção de textos opinativos, sobretudo de textos dissertativos argumentativos. Ao contrário da argumentação, utilizada para expressar o ponto de vista do escritor e conferir maior propriedade nos textos, a contra-argumentação apresenta as ideias opostas à argumentação. Textos dissertativos refutatórios são os que procuram contradizer opiniões contrárias. Refutar, por definição, significa negar, rejeitar, dar combate por meio de argumentos, ou seja, opor-se a pensamentos contrários. Não equivale tão somente produzir um texto dissertativo argumentativo na contramão do tema em discussão. Mais do que isso, a abordagem deve ser diferenciada quando se pensa em vencer um posicionamento crítico contrário com o peso dos nossos argumentos. Textos dessa natureza requerem acurada análise dos argumentos contrários antes de se montar uma estratégia de contra-ataque. O autor deve, logo, ter a perspicácia de reconhecer os pontos fortes e fracos da argumentação contrária, como ponto de partida do seu planejamento. Especialmente nesses casos, deve-se desenvolver a argumentação sempre de forma a fortalecer as suas convicções e a contrapor-se com autoridade, equilíbrio emocional e linguagem vigorosa, sem jamais cair em contradições. Vamos ver um exemplo disso no nosso vídeo. Conteste o argumento que lhe pareça ser o mais forte. Ataque os pontos fracos da argumentação contrária. Utilize a técnica de redução às últimas consequências, levando os argumentos contrários ao máximo de sua extensão. Verifique se o opositor apresentou evidência adequada ao argumento apresentado. Cite uma autoridade que tenha afirmado exatamente o contrário do que afirma o seu opositor. Aceite os fatos contrários, mas demonstre que foram mal empregados. Ataque a fonte na qual se basearam os argumentos contrários. Cite exemplos semelhantes que se contraponham aos argumentos contrários.
Demonstre que a citação feita pelo opositor foi deturpada, com a omissão de palavras ou de toda a sentença que diria o contrário do que quis dizer o opositor. Analise cuidadosamente os argumentos contrários, dissecando-os para revelar as suas falsidades. Muito bem. Algumas expressões podem ser empregadas nesse parágrafo de contra-argumentação, tais como mesmo que, apesar de, ao contrário do que se pode pensar. Então, são argumentos. Nesse parágrafo, o escritor deve pensar nas possibilidades de o leitor derrubar sua tese, ou seja, pensar o contrário daquilo proposto no texto. Vamos ver um exemplo? Olha aí o exemplo. Mesmo que o acesso à universidade fosse facilitado para candidatos de condição econômica desfavorável, o problema não seria resolvido, pois a falta de um aprendizado sólido no ensino fundamental e médio comprometeria o ritmo do aluno no curso superior. Vamos então ver um exemplo de um texto argumentativo. Tema: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Introdução ou tese. O mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Entretanto, as ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, por exemplo, durante a Era Vargas. Com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com a manipulação comportamental dos usuários, que se desenvolve devido não só à falta de informação popular, como também à negligência governamental. O tema dessa dissertação foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, nós vimos que na introdução, o autor já apresentou sua tese, já apresentou um argumento e, em seguida, ele já apresentou um contra-argumento, porque, observe, entretanto as ferramentas recém-descobertas. Então, nós percebemos que já tem aí uma contra-argumentação. Vamos ver a segunda parte dessa dissertação com um vídeo do desenvolvimento. Desenvolvimento ou antítese. Primeiramente, vale ressaltar o efeito que a falta de informação possui na manipulação das pessoas. Consoante a teoria do hábitos, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a sociedade possui padrões que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Nessa perspectiva, a possibilidade da coleta de dados virtuais, como sites visitados e produtos pesquisados, por grandes empresas, ocasiona a divulgação de propagandas específicas, com o fito de induzir a efetivação da compra da mercadoria anunciada ou estimular um estilo de vida. Assim, o desconhecimento dessa realidade permite a construção de uma ilusão de liberdade de escolha, que favorece unicamente as empresas. Dessa forma, medidas são necessárias para alterar a reprodução prevista por Bourdieu dessas estratégias comerciais que afetam negativamente inúmeros indivíduos. Como vimos, nessa segunda parte do desenvolvimento, é apresentada a antítese, né? O desenvolvimento e a contra-argumentação. Você observa, nessa perspectiva, então ele vai argumentando, vai contra-argumentando e vai apresentando e fundamentando a sua argumentação. Agora vamos ver o vídeo que traz para nós a conclusão dessa dissertação. Conclusão. Impende, portanto, que a manipulação do comportamento através do controle de dados na internet deixe de ser realidade. Nesse sentido, cabe ao governo, por meio de aumento da parcela de investimentos com prioridade, fiscalizar e punir instituições que utilizem essa estratégia de direcionamento através de multas e aumento na cobrança de impostos. Essa iniciativa tem a finalidade de propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente à terceira revolução industrial e, consequentemente, erradicar a manipulação comportamental dos indivíduos
através dos dados coletados na internet. Na conclusão, o autor vai apresentar soluções, encaminhamentos para os problemas apresentados em sua tese e em suas argumentações. Gostaram da aula? Assim finalizamos nosso contraturno sobre argumentos e contra-argumentos. Vamos agora para o nosso aplicando? Temos um texto no nosso aplicando. Vocês não entendem por que queremos proteger nossa floresta? Perguntem-me, eu responderei. Nossos antepassados foram criados com ela no primeiro tempo. Desde então, os nossos se alimentam de sua caça e de seus frutos. Queremos que nossos filhos lá cresçam rindo. Queremos voltar a ser muitos e continuar a viver como nossos antigos. Não queremos virar brancos. Olhem para mim, imito sua fala como um fantasma e me embrulho em roupas para vir lhes falar. Porém, em minha casa, falo em minha língua, caço na floresta e trabalho na minha roça. Sou habitante da floresta e não deixarei de sê-lo. Assim é. Na citação, o xamã Yanomami Davi Kopenawa expressa sua visão sobre as atitudes dos brancos perante a floresta amazônica e os povos indígenas. Com base na sua argumentação, assinale a alternativa correta. Letra A. Os povos indígenas precisam aprender a se vestir e viver a partir dos pressupostos culturais dos brancos. B. Os povos indígenas do Brasil devem se comunicar em uma única língua, o português. C. Os povos habitantes da floresta têm o direito de viver a partir de seus pressupostos culturais, sociais, econômicos e territoriais. Letra D. Os indígenas não podem fazer roça na Amazônia e devem dividir suas terras, já que existe muita terra para pouco índio. Qual é a alternativa correta? Pense aí. Vamos ver? Letra C, muito bem. Os povos habitantes da floresta têm o direito de viver a partir de seus pressupostos culturais, sociais, econômicos e territoriais. Vamos ver então o gabarito comentado? A tese baseia-se na pergunta feita na introdução do texto. Vocês não entendem por que queremos proteger nossa floresta? O xamã é uma espécie de curandeiro ou médico da tribo, e é ele quem argumenta a respeito do seu modo de vida na aldeia, que os brancos querem influenciar a que mudem. Ele fundamenta seu argumento, expondo de que forma eles subsistem da caça, da roça, exemplifica o modo como vivem as crianças e como ele quer que continuem a viver, livres e rindo. Ele afirma que querem continuar a viver com seus ancestrais, não querem se tornar um branco. Ele cita sua fala, seu dialeto e suas vestimentas, que lhes são comuns, mas diz que, ao interagir com brancos, precisa estar parecido como tais. Isso incomoda. O xamã Yanomami Davi Kopenawa defende a tese de que os povos indígenas têm o direito de viver e preservar suas origens, cultura, etc. Vamos para as nossas considerações finais? Dentro de tipologia textual, nós estudamos nessa aula sobre texto argumentativo. Aprendemos que o texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós aprendemos sobre a apresentação da tese. Depois, no desenvolvimento, o autor vai argumentar e fundamentar a sua argumentação de várias formas diferentes. Por exemplo, por contestação, por exemplo de autoridade, por contra-argumentação, que é a refutação. Eu vou refutar toda a argumentação anterior para comprovar que eu estou certa na minha colocação. E dentro dessa perspectiva, vamos demonstrar a fragilidade da tese.
Ah, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Siga-nos, @Contraturno Digital. Tchau, pessoal, até a próxima!